Você já disse alguma coisa quando gostaria de ter dito outra? Já esqueceu justamente o nome de alguém importante? Já repetiu um padrão que te fez sofrer e pensou: eu não sei por que faço isso de novo? Já sentiu algo, escolheu algo, estragou algo e depois tentou explicar racionalmente, mas no fundo sabia que a história era mais profunda? E se parte da sua vida não fosse guiada apenas pelo que você sabe sobre si, mas também por aquilo que você não sabe e que, mesmo assim, te faz agir assim? Hoje vamos aprender de uma vez por todas o que é inconsciente. Eu sou o Rodrigo Ferreira, psicanalista clínico e professor aqui no Embrapse. E nesta série nós estamos destrinchando os grandes conceitos da psicanálise de maneira clara, profunda e bem acessível, sem simplificar demais, mas também sem transformar tudo numa aula impossível de acompanhar. Então, vamos lá! De forma direta, o inconsciente em psicanálise é a dimensão da vida psíquica que não está disponível de forma imediata à consciência, mas que continua operando, produzindo efeitos, organizando desejos, conflitos, sintomas, escolhas, repetições e modos de relação. Falando de um jeito mais simples, o inconsciente é aquilo que age em você sem que você saiba totalmente. Mas aqui já precisamos tomar cuidado. O inconsciente não é apenas o que eu não percebi, não é só distração, não é falta de atenção, não é um depósito passivo de memórias esquecidas. Na psicanálise, o inconsciente ele é dinâmico, ele trabalha, ele insiste e ele retorna. Ele se manifesta de formas indiretas. Ele aparece nos seus sonhos, nos lapsos, nos atos falhos, por exemplo, e também nos sintomas e nas repetições, naquilo que a pessoa diz sem querer dizer, naquilo que ela faz sem entender por que faz. Então, o inconsciente não é apenas o oculto, é o oculto que produz efeitos. A ideia de que existe algo fora da consciência já circulava de várias formas antes de Freud. Havia filósofos, médicos e pensadores que já suspeitavam de regiões não conscientes da mente. Mas Freud fez algo radicalmente novo. Ele não apenas admite que existia algo inconsciente, ele mostra que esse inconsciente tem lógica, efeitos clínicos e formas próprias de manifestação. A partir da escuta de pacientes, especialmente no início com a histeria, Freud percebe que muitos sintomas não podiam ser explicados apenas por causas orgânicas ou por decisões conscientes. Havia algo que o sujeito não sabia, mas que o fazia sofrer. Algo que ele não lembrava claramente, mas que retornava. Algo que ele não conseguia dizer diretamente, mas que aparecia em outra forma. Foi assim que Freud começou a construir o inconsciente como um conceito central da psicanálise. Não como uma hipótese poética, mas como algo que se evidencia nos fenômenos clínicos. A descoberta é revolucionária, porque derruba a fantasia de que o eu é senhor absoluto da própria casa. Em outras palavras, o sujeito não manda plenamente em si mesmo. Em alemão, Freud utiliza o termo das Unbewusst. Bewusst remete àquilo que é consciente. O Unbewusst é aquilo que não é consciente. A tradução para o português como inconsciente funciona muito bem, mas também pode criar confusões, porque no uso comum a palavra pode parecer algo muito amplo e meio vago ao mesmo tempo. Na psicanálise, porém, o inconsciente não é simplesmente tudo o que não está consciente agora. Por exemplo, eu posso não estar pensando neste momento no telefone de um amigo, mas se eu quiser, posso lembrar. Isso não faz desse número algo inconsciente no sentido psicanalítico. O inconsciente freudiano não é meramente não pensado. É aquilo que está
fora do consciente por razões psíquicas, especialmente por efeito de recalque, e que continua agindo de forma indireta. Então, quando falamos em inconsciente, em psicanálise, estamos falando de uma estrutura dinâmica, conflitiva e ativa da vida psíquica. Essa imagem do porão de mente ajuda um pouco, mas também atrapalha. Ajuda porque passa a ideia de que existe algo fora da parte visível da consciência, mas atrapalha, porque faz parecer que o inconsciente é um depósito imóvel de coisas guardadas. Não é bem assim. O inconsciente não é um arquivo parado, é mais como um campo em movimento. Ele deforma, ele desloca, ele condensa, ele retorna em outro lugar, ele reaparece disfarçado. Por isso, a psicanálise não pensa o inconsciente como um baú de segredos, esperando ser aberto uma vez por todas. Ela o pensa como uma dimensão viva do sujeito, que se manifesta na fala, nos sintomas, nos sonhos e na repetição. Essa é a pergunta decisiva. O inconsciente não aparece de forma direta como alguém que sobe ao palco e diz: "Olha, sou eu". Ele aparece de forma indireta. Freud vai mostrar isso em vários caminhos. Por exemplo, nos sonhos. O sonho não é apenas bagunça mental noturna. Para Freud, ele pode ser uma via privilegiada de manifestação do inconsciente. Nos lapsos, por exemplo, trocar nome, esquecer palavras, dizer algo no lugar de outra coisa, tudo isso pode ter muito valor. Nos atos falhos, por exemplo, quando a ação falha, tropeça, se desvia, isso também pode dizer alguma coisa. Nos sintomas, o corpo, a angústia, a inibição, a repetição, as compulsões podem ser formas de expressão que não foi simbolizado de forma direta. Na repetição, por exemplo, o sujeito diz que quer uma coisa e faz outra. Sai de uma relação sofrida e entra em uma outra muito parecida. Muda de cenário, mas repete a estrutura. Então, o inconsciente não se mostra como definição, ele se mostra como efeito. Aqui entra uma ligação central. Na psicanálise freudiana, o inconsciente está profundamente ligado ao recalque, ou seja, boa parte do que constitui o inconsciente é formada por conteúdos que foram afastados da consciência porque eram incompatíveis, angustiantes ou difíceis demais para o sujeito sustentar. Mas o recalque não destrói esses conteúdos, ele os mantém fora da consciência. E é justamente por isso que eles continuam a retornar. Então, uma forma muito importante de entender o inconsciente freudiano é esta. O inconsciente é, em grande medida, o lugar psíquico do recalque e de seus efeitos. Sem recalque, não se entende bem porque o sujeito não sabe algo e ainda assim sofre os efeitos disso. Imagina uma pessoa que diz com muita convicção que quer relações tranquilas, maduras e estáveis, mas repetidamente se envolve com pessoas indisponíveis, frias ou emocionalmente inalcançáveis. Ela sofre, ela reclama, ela promete que não vai mais repetir e repete. Conscientemente, ela quer uma coisa, mas algo nela insiste em outra direção. Esse algo não é destino místico, não é azar puro, nem necessariamente falta de inteligência. Pode haver aí uma lógica inconsciente, uma forma antiga de desejar, de buscar amor, de repetir uma cena, de insistir no modelo de vínculo ligado à sua história subjetiva. O inconsciente aparece justamente nesse desencontro entre o que o sujeito diz querer e o que ele continua produzindo na própria vida. Pense num texto escrito com tinta invisível. À primeira vista, parece que não há nada ali, mas quando certa luz incide, a escrita aparece. O inconsciente é um pouco assim. Ele não está imediatamente visível, mas deixa marcas. E em certas condições, na fala, como por exemplo no sonho,
nos sintomas, na análise, algo dessa escrita pode emergir. Outra analogia possível é como a correnteza de um rio sob a superfície calma da água. Na superfície você vê escolhas, justificativas, narrativas, versões que o sujeito conta sobre si, mas por baixo, a corrente que puxa, desviam, insistem. A psicanálise não nega a superfície, ela apenas mostra que ela não conta a história toda. Depende do que queremos dizer com isso. Ele não segue a lógica organizada da consciência. Não funciona como um discurso linear, bem explicado, limpo e coerente. Mas isso não significa que seja um caos puro. O inconsciente tem lógica, só que uma lógica própria. Freud mostra, por exemplo, mecanismos como condensação, quando várias coisas aparecem reunidas numa só, deslocamento, quando uma força afetiva sai de um ponto e aparece em outro, deformações, substituições, retornos indiretos. Então, o inconsciente não é ausência de lógica, é outra lógica. E isso é muito importante, porque impede uma visão simplista em que o inconsciente seria só bagunça emocional. Na verdade, ele é extremamente estruturado, apenas não do modo como eu gostaria. Mas ele fala na sua fala, nos seus tropeços, nos seus equívocos, nas palavras que você escolhe sem perceber, nos sentidos que escapam, nas repetições do discurso. Por isso, a psicanálise dá tanto valor à palavra, porque é na fala do sujeito que algo do inconsciente pode aparecer. Às vezes, não no que ele quis dizer, mas no que disse sem querer, não no centro da narrativa, mas na margem. Não na explicação pronta, mas no tropeço. E é essa uma das grandes belezas da clínica psicanalítica. Lacan dá ao conceito de inconsciente um refinamento decisivo ao dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Essa frase é famosa e muito importante. O que ela quer dizer? Quer dizer que o inconsciente não é um reservatório bruto de emoções escondidas. Ele opera por significantes, por encadeamentos, por deslocamentos da fala, por jogos de linguagem, por repetições simbólicas. Então, com Lacan, o inconsciente fica ainda menos parecido com um porão emocional e ainda mais próximo de uma escrita que revela os furos do discurso. Isso muda muito a escuta clínica, porque não basta perguntar o que a pessoa sentiu. É preciso escutar também como ela fala, o que se repete, o que escapa, o que insiste na linguagem. Lacan radicaliza algo que já está em Freud. O sujeito não domina plenamente aquilo que diz. E é justamente aí que o inconsciente se mostra. O sintoma é uma das grandes vias pelas quais o inconsciente aparece. Na psicanálise, o sintoma não é apenas um defeito a ser apagado o mais rapidamente possível. Ele pode ser também uma formação que carrega sentido, conflito, compromisso, retorno de algo recalcado. Isso não romantiza o sofrimento. Sofrer continua sendo sofrer, mas ajuda a entender que o sintoma não é puro acidente. Ele pode ser uma mensagem cifrada. Algo que não encontrou lugar direto na fala pode aparecer no corpo, na angústia, na repetição, no ritual, nas fobias, na inibição, na escolha inconsciente. Então, quando a psicanálise fala em inconsciente, ela não está falando de uma teoria abstrata apenas. Ela está falando de algo que participa concretamente na produção do sofrimento humano. Então, o que o sofrimento não é? Esse ponto precisa ficar bem claro. O inconsciente, ele não é um sinônimo de falta de atenção, mera distração, um porão místico, por exemplo, um eu verdadeiro, puro escondido dentro da pessoa, um estoque neutro de memórias esquecidas,
um conceito espiritualizado, por exemplo, desculpa para tudo que fazemos, e também não é uma entidade separada da pessoa, como se houvesse um ser oculto dentro dela mesmo comandando tudo. O inconsciente é uma dimensão da própria vida psíquica do sujeito. Ele não está fora da pessoa, ele é parte da sua constituição. E por que o inconsciente incomoda tanto? Porque ele fere o narcisismo. A ideia de inconsciente é desconfortável, porque mostra que o sujeito não é totalmente senhor de si. Ele não sabe tudo sobre o que deseja, não controla plenamente o que repete, não domina integralmente o que diz, não tem acesso transparente às causas do próprio sofrimento. Isso contraria a fantasia moderna de autonomia absoluta e de autoconhecimento instantâneo. A psicanálise introduz uma ferida aí, mas também uma possibilidade. Se o sujeito não é totalmente transparente para si, então vale a pena escutar o que ele fala para além da consciência. E essa escuta pode produzir deslocamentos profundos. Uma frase muito forte para guardar o conceito é essa: o inconsciente não é o que está ausente, é o que está operando sem estar evidente. Outra formulação muito fiel ao espírito freudiano seria: o eu não é senhor em sua própria casa. Essa talvez seja uma das frases mais célebres ligadas ao problema do inconsciente. E uma terceira, bem didática para esta série, seria: o inconsciente aparece menos no que o sujeito controla dizer e mais no que escapa à sua intenção. Essas três frases já ajudam muito a captar a força do conceito. E por que esse conceito continua tão atual? Porque mesmo em tempos de excesso de explicação, de testes, de diagnósticos rápidos e de narrativas prontas sobre si, as pessoas continuam repetindo o que não entendem, sofrendo com o que não conseguem nomear e dizendo mais do que imaginam dizer. O inconsciente continua atual porque o humano continua dividido, continua havendo desencontro entre intenção e ato. Por exemplo, entre o desejo e o ideal, entre o discurso e a repetição, entre aquilo que a pessoa pensa sobre si e aquilo que ela efetivamente produz na própria vida. Enquanto isso, existe e continuará existindo o conceito de inconsciente seguirá vivo. Então, resumindo, o inconsciente em psicanálise é dimensão não consciente, dinâmica e ativa da vida psíquica, onde operam desejos, conflitos, marcas e conteúdos que não se apresentam diretamente à consciência, mas continuam produzindo efeitos. Em Freud, ele é indispensável do recalque, do sintoma, do sonho, do lapso e da repetição. Em Lacan, ganha ainda mais articulação com a linguagem e com os significantes. Não é um depósito morto, não é um misticismo, não é apenas o que foi esquecido, é aquilo que, sem estar claramente diante do sujeito, continua a falar, agir, insistir e retornar. No fundo, o inconsciente nos ensina algo decisivo. Nem tudo o que nos move passa pelaquilo que sabemos sobre nós. E justamente por isso, escutar-se de verdade é muito mais do que olhar para a consciência. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o conceito de inconsciente, deixa aqui o teu like, se inscreva no canal do IBRAPS e compartilhe esse conteúdo com quem quer estudar psicanálise com mais profundidade e clareza. E escreve aqui nos comentários qual o conceito você quer ver no próximo episódio do nosso Dicionário de Psicanálise. Até a próxima!